Que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu sou a pastora Lola, uma das pastoras dessa casa. E nessa noite eu não vou falar a palavra de oferta. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Inclusive é uma palavra que eu venho ruminando. Nessa semana eu estava dando aula no Carisma. Cadê os carismáticos aí? Meu Deus, é forte, Brasil. Então os carismáticos têm que ser avivados, gente. Dá glória, reage em nome de Jesus. Para contagiar todo mundo, levar todo mundo para o carisma. Aprender a palavra de Deus, amém? Queridos, como vocês já sabem, aqui na nossa casa, nosso pastor já tem plantado uma cultura. E eu quero ser fiel àquilo que ele tem plantado na nossa casa. Todas as vezes que uma palavra toca o nosso coração, a gente reage. Meu irmão, estamos falando aqui que a verdade ela liberta, que a palavra de Deus ela transforma, que a palavra de Deus ela muda cenários. A Bíblia diz: eu criei, por isso eu falei. Quando nós falamos a palavra de Deus, cenários estão sendo transformados. Então palavra vai ser liberada nessa noite, e você vai tomar posse dessa palavra. Você vai reagir. Amém? Por que, pastora? Porque a fé sem obras é morta. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que é isso? A fé sem uma ação correspondente é inoperante. Em outras palavras, não adianta você dizer que acredita se não se posiciona como quem crê. Não adianta você dizer: Senhor, eu creio nessa palavra, mas faz cara de quem não crê. Não, se você está crendo, então começa a se posicionar como quem acredita. Deus é um Deus de milagres. Deus é aquele que faz ontem, hoje e para sempre. Deus é aquele que fará nessa noite, na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus. E eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. E essas semanas eu estou dando aula e o Senhor vem falando ao meu coração de forma muito forte. Ambientes ali em sala de aula, alunos sendo quebrantados, eu muitas vezes chorando em sala de aula. E aí o Senhor estava falando ao meu coração a respeito de uma verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero te dizer que Deus tem novidade para você. Deus tem um novo para você. Ai, pastora, glória a Deus, porque eu estou cansado da mesma coisa. Então eu vim para falar para você: Deus tem algo novo para você. E todas as vezes que nós falamos sobre viver algo novo, é algo original, algo desconhecido. É um novo ciclo, um novo tempo, mas fato é que quando a gente está acostumado a dizer assim: ai, Deus tem algo novo para você, ou Deus está fazendo algo novo, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aqueles que talvez já estão cansados de estar vivendo a mesma coisa durante tanto tempo, tantas situações difíceis, que olham e falam de repente: nossa, que horas que vai chegar esse novo? Porque o tempo inteiro estão falando que o novo vai vir, mas eu não estou vendo minha realidade mudar, eu não estou vendo a situação da minha casa mudar. Em que momento que esse novo vai chegar? Deus te achou. E depois nós temos os outros, os empolgados, que quando fala o novo está chegando, a pessoa já se sente na virada do ano. Sabe quando dá 0,01 minuto e a pessoa falou: entrou o ano, virou tudo, agora zerou o resto, está começando algo novo. Tem aqueles que já estão na expectativa, dizendo: ah, vai chegar, o novo vai chegar, está chegando. A questão é, nós temos que nos fazer uma pergunta. E desculpa, talvez eu gostaria de ser aquela pregadora que vai colocar todo mundo para cima, mas eu tenho uma característica que eu já tive que assumir na minha identidade, de que eu bato um pouquinho, só um pouco. Por quê? Porque, como eu sempre falo, não sou obrigado a tomar na cara sozinha. Então sempre que Deus ele me confronta, eu sou alinhada rapidamente, porque eu falo para Deus assim: Senhor, se é para sangrar, me dá faca, já vamos resolver logo.
Por quê? Porque eu não tenho tempo para perder sendo teimosa quando eu tenho um propósito para viver. E eu tenho algo para te dizer nessa noite: Deus quer que você viva aquilo que Ele tem para você. Agora veja bem, para vivermos o novo, a gente precisa fazer uma pergunta. Porque Deus, Ele quer trazer novidade para nós. Deus quer derramar o novo dEle para nós. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: qual deve ser a minha posição para receber o novo de Deus? Porque uma coisa eu vou te dizer, e é como eu intitulei essa mensagem nessa noite: o novo está chegando. O novo está chegando. Mas qual é a minha posição para receber o novo de Deus? Será que eu estou adiando aquilo que Deus tem para derramar? Será que eu estou de repente desajustado ou desalinhado com aquilo que Deus quer fazer na minha história, na minha vida? Pois bem, se você quer o novo de Deus, então a gente precisa ser rápido para se ajustar. A gente precisa ser rápido para se alinhar. Por quê? Porque nós temos expectativa naquilo que Deus tem. É por isso que eu quero ler com você o livro de Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Não, você não entendeu. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pastor, eu estou passando por um deserto. Essa palavra é para você. Alguém que está no deserto foi achado. Então, queridos, eu quero falar sobre o nosso posicionamento para vivermos o novo de Deus. Esse texto, ele é muito propício, porque ele vai dizer de forma muito clara cada uma das verdades que eu quero expor nessa noite. O texto diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu vou repetir: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. A primeira verdade que eu quero falar nessa noite, para que você possa se posicionar para viver o novo de Deus, é que você precisa tirar o passado de você. Pastora, seja mais específica. Você solta o passado. Tem muita gente que está se definindo a partir do seu passado. Tem muita gente que não está fazendo do passado passado, está fazendo do passado presente. Não tem como dizer que eu quero viver o novo de Deus se o tempo inteiro eu estou me remetendo àquilo que já foi. Querido, deixa eu explicar de uma melhor forma para você poder entender. O profeta, ele vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pastora, você está mandando soltar o passado, mas o profeta vai dizer assim: não, lembra daquilo que te dá esperança. O único momento que é para olhar para trás é para alimentar a nossa fé, porque o Deus que fez lá atrás continua fazendo hoje. Mas fora isso, você precisa soltar aquilo que já foi. Por que Deus falaria para não lembrar do passado? Por que Deus falaria assim: não vos lembreis das coisas passadas? Porque o problema do passado é que ele sempre vai tentar lutar com o novo de Deus. O problema do passado é que ele sempre vai tentar duas coisas: ou te prender, ou fazer sombra sobre o seu futuro. Quem está aqui comigo nessa noite? O passado, ele sempre vai tentar te segurar. Ele sempre vai tentar impor uma referência sobre você. Ele vai tentar te prender como? Tentando te fazer não sair do lugar aonde você já esteve. Tem muita gente que é assim. A pessoa já empolgou tanto com aquilo que ela já viveu. Ela já gostou tanto, de lá de trás, das histórias, daquilo que viveu, daquilo que experimentou, daquilo que já passou. E ela começa a enxergar aquele modelo como o modelo ideal.
Essa é a única referência que ela tem. Então ela começa a comparar o seu futuro a partir daquilo que já experimentou. Mas espera aí, você não está pedindo o novo de Deus? Se você quer o novo de Deus, por que você está estabelecendo referência para aquilo que não tem referência? Aí, pastor, eu achei que você ia pegar leve. Não. Então veja bem, queridos, aquilo que você já conquistou é muito bom. Aquilo que você já adquiriu é muito bom. Aquilo que você já recebeu como uma segurança é muito bom, mas já passou. Foi bom enquanto durou, mas em um momento você precisa escolher se você vai querer sempre ficar com aquela segurança do passado, ou você vai querer se lançar aquilo que é novo. Gente, deixa eu falar algo aqui com você. O grande desafio do novo é largar a referência do antigo para ter coragem de viver aquilo que você não tem referência nenhuma. O grande desafio do novo é você olhar para trás e falar assim: não, mas aqui está mais ou menos seguro. Tem muita gente que não vive o novo, porque prefere ficar na segurança daquilo que já está, do que avançar para aquilo que não conhece. Ah, mas é arriscado demais, é desafiador demais. Sim, mas você está esquecendo que quem prometeu é quem te garante a segurança. Não é aquilo que você vai sentir ou vai viver, mas é quem está dizendo: eu vou fazer algo novo, e eu já comecei a fazê-lo. Sabe qual é o problema do passado? É que quem muito fica no passado, o passado se torna uma opção. E não dá para viver o novo enquanto você está disputando com uma segunda opção. Muitas vezes a gente vai ter que literalmente largar. Esses dias eu estava falando, inclusive na igreja, sobre isso. A gente olha, por exemplo, para a vida de Pedro. E Pedro, num determinado momento, ele nega Jesus. Jesus vai falar para ele aqui: Pedro, você vai me negar. E Pedro vai dizer assim: não, eu jamais. E Jesus fala: aqui, deixa eu te explicar, você não vai negar uma, você vai negar 3. Ele fala: eu não. Quando o galo cantar, você vai ver que você vai ter negado 3 vezes. Pedro: jamais. De repente, aí Pedro se toca, porque perguntaram para ele: você é um deles? Ele falou: não. Você é um deles? Sim. Não. Não, você é um deles. Não, o teu jeito de falar te denuncia. Não sou não. Aí canta o galo. E Pedro percebe. Pedro acabou de errar. Pedro acabou de negar. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é Pedro olhar para aquilo que ele já fez um dia e isso ser opção para ele. É por isso que naquele momento, quando ele se decepciona com ele mesmo, o que ele faz? Ele volta para o lugar onde ele estava quando Jesus o encontrou, pescando peixes. Por que ele volta para esse lugar, pastor? É porque ainda tinha um barco esperando por ele. Se não tivesse barco esperando por ele, não era opção. Mas ainda tinha um barco lá. Agora, qual é a diferença com Eliseu? Que Elias diz: vamos, Eliseu, tem algo para você. E ele fala: tá bom, deixa eu ir lá me despedir, deixa eu queimar as carroças, deixa eu queimar os equipamentos de arar, porque se eu vou dizer sim para o novo, nada pode me puxar para trás, nada pode me prender para aquilo que eu vou viver. O que você está querendo dizer, pastora? Que talvez hoje, essa noite, Deus marcou para te dizer: abandona o barco, solta o barco, queima as carroças. Por um acaso você não confia em tudo aquilo que eu já te prometi, diz o Senhor.
Quero falar nessa noite sobre Davi. Davi, ele teve que passar por isso, porque o passado ele te prende ou ele se transforma numa sombra. Davi, ele teve que escolher soltar o passado, porque ele poderia, no momento em que ele é ungido rei, entenda, quando ele é ungido rei por Samuel, ele não é rei ainda, ele vai se tornar rei bem depois. Ele é um pastor de ovelhas. Mas sabe o que Davi poderia fazer? Ele poderia falar assim: não, quer saber? Me deixa aqui no campo, me deixa aqui no pasto, eu já sei lidar com ovelha. Não estou a fim de assumir um reinado, não. Isso aqui está confortável, isso aqui está bom, isso aqui eu já conheço. É melhor os desafios que eu já conheço do que ter que enfrentar coisas que eu não sei se eu vou saber lidar. Davi poderia ter escolhido isso, como muitas vezes você escolhe. Ah, deixa isso aqui, não, tá aqui, tá bom. De repente Deus está olhando para você e dizendo: não, eu quero que você possa empreender, eu quero que você se lance para algo novo, é algo inédito, ninguém fez. Você fala: nossa, não, deixa aqui já está de boa, eu já conheço, já sei os meus BO. Davi poderia ter se prendido ao passado, olhando como confortável aquilo que ele já estava experimentando. Ou Davi poderia ter feito outra coisa. Ele poderia ter olhado para o seu passado e o seu passado fazer sombra sobre o seu futuro. Como assim, pastora? No momento em que ele é ungido rei, nem o seu próprio pai acreditou que ele era uma opção. Ele poderia ter olhado e falado assim: ninguém acredita em mim, meu pai não acredita em mim, meus irmãos não estão me validando, ninguém me apoia. Se ninguém acredita que eu posso ser, então para que eu vou caminhar para me tornar? O passado fazendo uma sombra sobre o seu futuro. O passado dizendo: você não está pronto, você está desqualificado, você não é o melhor da família, você não é o bem-sucedido. Então o que te garante que lá na frente vai dar certo? Então, quer saber? Fica aí. É isso que muitas vezes Satanás tenta colocar na nossa mente. Para quê? Para que a gente fique preso no passado, para que o passado possa fazer uma sombra sobre o nosso futuro. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele está te dizendo que há novidade, é porque aquilo que ele tem é melhor. É melhor. Então Isaías está dizendo aqui: não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as coisas antigas. Solta o passado. Mas aí o texto vai dizer, o próprio Deus dizendo: eis que faço coisa nova. Eu queria que você olhasse alguém perto de você e diga para essa pessoa: não tenta imaginar, porque é novo. Fala para ele: é novo. Só que Deus está dizendo assim: eis que faço coisa nova. Pega isso aqui. Deus não está dizendo: eis que farás coisa nova. Deus está dizendo: eis que faço coisa nova. Pastora, seja clara, Deus não está pedindo para você produzir o novo. Deus está dizendo: acredita que o novo sou eu quem faço. Eu vou fazer algo novo, eu vou produzir algo novo, eu vou te surpreender. Deus está se comprometendo na sua palavra. Deus está dizendo: olha, eu vou surpreender, eu vou fazer algo novo, sou eu que faço. Todas as vezes que a gente tenta produzir algo novo na nossa própria força, a única coisa que a gente consegue é fazer uma má cópia daquilo que já existe. Por quê, pastora? Porque não tem como produzir o inédito se aquele que é o autor do inédito não estiver junto.
Vou ser um pouco mais específica para alguns entenderem. Tem muita gente querendo utilizar estratégias antigas, ao invés de buscar o autor do novo, para receber daquele que é o autor do novo, aquilo que precisa ser feito. Eu quero usar estratégias antigas para situações novas. E aí quando você tenta utilizar, você vê que deu certo lá atrás, mas agora não está dando certo. Por quê? Porque você precisa buscar aquele que produz o novo, não é você que vai produzir. Não, eu quero ser mais específica, porque tem gente que precisa entender. Deus é aquele que muda destinos. Deus é aquele que transforma histórias. Deus é aquele que muda o nome. Deus é aquele que limpa a sua reputação. Deus é aquele que faz milagres. E Ele está garantindo para você e para mim: eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Entenda algo. Quando você entende que aquilo que é novo é Deus quem produz, você sai de uma posição de produtividade para um lugar de expectativa. Vou falar de novo e vou explicar. Quando você entende que é Deus quem faz o novo, você sai de um lugar de tentar fazer, de produtividade, de talvez ir com força, teimando, tentando, para um lugar de expectativa, pensando assim: como é que vai ser? Não, Deus falou que vai fazer, mas o que Ele vai arrumar dessa vez? Porque Ele está fazendo algo novo. Irmãos, é exatamente isso que Deus vai fazer com Adão. Pega isso aqui. Deus está criando todas as coisas. Deus cria o homem e coloca Adão no jardim do Éden. Tudo está pronto, tudo está estabelecido. E aí a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Não foi Adão que falou: estou carente, Senhor. Eu estou querendo uma mulher. Não, Adão nem sabia que precisava de uma mulher. Foi Deus quem viu que Adão precisava de uma mulher. Pastora, o que você está querendo dizer? Que Deus sabe exatamente aquilo que você precisa, mesmo quando você não sabe. E Deus, Ele vai dizer assim: olha, Adão está precisando de uma ajudadora idônea. Aí o que acontece? Deus coloca Adão para dormir. Você tem que pegar isso em nome de Jesus. Deus coloca Adão para dormir. Não, peraí. Mas pastora, se Deus vai criar uma mulher para Adão, uma ajudadora para Adão, no mínimo Deus poderia pedir a opinião para Adão de como que ele quer essa mulher. Não é isso que a gente aprende? Faz a listinha daquilo que você quer. Você quer um esposo? Faz a lista. Irmão, eu me lembro que uma vez eu fiz a lista, todos os itens. Aí como é que eu quero? Tá. E aí o que aconteceu? Que deu ruim. Aí eu falei: nossa, mas não funciona esse negócio. E aí eu entendi algo. O problema não estava na lista, o problema estava em quem criou a lista. Por quê? Porque muitas vezes a gente escreve aquilo que a gente acha que precisa. E quando você se frustra, é um ponto onde você fala: Deus, eu já sei que aquilo que eu acho que eu quero não é bem o que eu quero e nem o que eu preciso. Então vamos fazer o seguinte: faz o Senhor, escolhe o Senhor, produz o Senhor, traz o Senhor, porque eu confio em que o Senhor tem o melhor para mim. Aí o que Deus faz? Deus não pede palpite para Adão. Pergunta por quê? Não, pergunta com vontade. Pergunta por quê? Porque Adão não tem referência. Se Deus chegasse para Adão e falasse assim: Adão, me fala como é que você quer a sua mulher. A única referência que Adão tem são animais. Imagina Adão falando: então pode ser uma mistura de girafa com ovelha, hipopótamo. Não tem referência. É por isso que tem coisa que Deus não está perguntando a sua opinião. Porque Deus não quer a sua opinião sobre algo que você não tem referência. Você está aqui comigo?
Vou ser mais específica. Deus coloca Adão para dormir. Por quê? Porque quem não tem palpite para dar, precisa descansar. Lola, seja mais específica. Existem bênçãos de Deus que não estão esperando seu palpite, estão esperando o seu descanso. Na hora que você aprender a descansar, Deus traz para você aquilo que você precisa. É por isso que a gente tem que orar mais no Espírito. Porque a Bíblia nos ensina que quem ora em línguas, ora mistérios, e o Espírito clama ao Pai aquilo que nós não sabemos orar como convém. Então tem momentos que a gente tem que fazer o quê? Você está dizendo: Senhor, eu não sei pedir, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai aquilo que verdadeiramente eu preciso. Deus está dizendo: eu faço algo novo. Pastora, seja só um pouquinho mais clara. Não tente ocupar o lugar de Deus. Não tente produzir aquilo que só o Todo-Poderoso consegue produzir. Eu vim aqui para te falar nessa noite: descansa. Não, tem gente que precisa ouvir isso nessa noite. Descansa. Tem gente online que precisa ouvir isso. Descansa. Descansa. Ele não saiu do trono, Ele está sentado no trono. Aquele que sustenta o universo, Ele conhece o seu clamor. Ele conhece cada uma das suas necessidades. Então Isaías está relatando aqui aquilo que Deus está falando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço algo novo. E o texto vai dizer que está saindo à luz. Irmão, tem uma outra versão, porque eu gosto de ler a Bíblia em espanhol também. E a Bíblia em espanhol diz assim: já comecei a fazê-lo. Não, peraí, se Deus está dizendo que Ele faz algo novo, mas Ele está dizendo assim: já comecei a fazê-lo, e não já está feito, significa que o novo requer processo. Só um glória a Deus. O novo requer processo. E eu vim aqui para te dizer algo. Eu sei que talvez você não vai gostar, mas eu vou falar. Não espere por milagre naquilo que requer processo. Não, fala para alguém perto de você, porque aí você dá indireta com vontade. Não espere por milagre naquilo que requer processo. Está dizendo aqui: não é imediato. Eu comecei a fazê-lo. Existe um preparo elitizado. Existe um treinamento. Existe um tratamento. E Deus já começou a fazer. Como assim, pastora? Deus já começou a fazer. Vamos lá com Davi. Davi, ele começa a ter um treinamento diferenciado. Irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Davi, ele chega até ali onde está o exército de Israel, a Bíblia diz que no lado do vale estava o exército de Israel, do outro lado do monte estava o exército dos filisteus, e no meio havia um vale. Golias começa a desafiar, o povo de Israel começa a ficar com medo. E Golias está ali desafiando. A Bíblia diz que ele tinha capacete de bronze, caneleira de bronze, couraça de bronze, e ele estava trabalhado no bronze. Vai visualizando comigo. Está Golias, quase 3 metros de altura, trabalhado no bronze, intimidando. E aí de repente ele vai dizer assim: olha, que vem um homem contra mim. A Bíblia vai dizer que o exército de Israel, os que eram bambambam, estavam morrendo de medo.
Aonde estavam os irmãos de Davi? Estavam com medo. Davi não estava lá. Davi estava em outro lugar. Aonde? No campo, pastoreando ovelhas. Enquanto está o exército treinado para a guerra, ele está ali pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas. Só que chega um determinado dia onde o pai de Davi, e eu gosto de falar, não é Davi, é Davizinho. Por quê? Porque ele é piquititim. Em contraponto de Golias, que é grande. Davizinho não tem uma armadura de bronze como Golias tem. E aí Davi chega naquele lugar. Quando Davi chega naquele lugar a pedido do seu pai, porque o pai dele fala assim: Davi, vai lá entregar um lanche para os seus irmãos. Então Davi, além de cuidar de ovelhas, agora virou um delivery, entregador de marmita. Tem que levar lanche para os irmãos. Quando ele chega lá para levar o lanche para os seus irmãos, ele se depara com um cenário. O exército que tinha fama de vitória, tomados de pavor, e um gigante gritando aos quatro cantos que vem alguém contra mim. Não está tendo opção. Só que quando Davi chega naquele lugar, Davi fica indignado. Ele olha para aquele exército e ele não entende por que aquele exército está tomado de pavor. E Davi, ele se posiciona num lugar de coragem. Davi, ele olha para aquele cenário e ele entende que ele consegue enfrentar aquele gigante. Ele entende que ele consegue se posicionar. Então ele olha para todo canto e fala: não, peraí, eu vou enfrentar. Mas aí você pode olhar para mim e dizer: não, mas tem um exército bem treinado para enfrentar o gigante. Sim, só que olha aqui. O exército de Israel tinha o mesmo treinamento de guerra que o exército dos filisteus. Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Você está comigo aqui? O exército de Israel tinha o mesmo treinamento que o exército dos filisteus. O que era? Treinamento de batalha. Era como usar uma espada, era como usar um escudo, era como usar uma ferramenta, era como se enfrentar num embate. Só que Davi não tem treinamento de guerra. Davi não tem treinamento de espada. Davi não tem treinamento de escudo. Davi tem treinamento no anonimato, no meio do campo, quando ninguém está enxergando. Davi tem treinamento com urso e com leão, porque ninguém está vendo os ursos e os leões que ele teve que enfrentar. Davi teve um treinamento elitizado, porque entenda algo: se você tem um soldado e você tem um pastor de ovelhas, o que é melhor para enviar para a guerra? No mínimo um soldado. Só que um soldado vai usar as mesmas armas que o seu adversário, enquanto o pastor de ovelha está recebendo outro treinamento. Entenda algo: as regras do jogo precisam mudar. Se é para enfrentar Golias, tem que enfrentá-lo tomando ele de surpresa. Ele está preparado para um exército, mas ele não está preparado para um pastor de ovelhas que enfrenta leões. Ele não está preparado para um pastor de ovelhas que enfrenta ursos. Pastora, seja clara, você já percebeu que existem momentos na sua vida que parece que tudo acontece com você? Você começa a olhar e você fala: não tem cabimento. Meu Deus, eu tenho que ser tratado em tudo, eu tenho que ser confrontado. Meu Deus, é uma coisa aqui, é outra coisa ali, é outra coisa lá. E você começa a olhar a realidade e você pensa assim: gente, por que tanta coisa? Por que tanta coisa? Porque você está no processo. Já comecei a fazê-lo, já está saindo a luz. Você está sendo treinado. Para quê, pastora? Para enfrentar gigantes, que não é com a estratégia que você já viu que vai ser enfrentado, mas que é aquilo que você está sendo gerado no secreto. É aquilo nas lágrimas que ninguém viu, que Deus está te treinando para vencer os seus adversários.
Davi não tem medo. O que é enfrentar um gigante, quando eu já tive que enfrentar animais ferozes, lutando pela minha própria vida? Eu vou falar de um outro jeito para você entender. Talvez você está vendo gigantes de hoje, grandes demais, quando Deus me trouxe aqui para te lembrar, você já venceu coisa pior. Não é agora que você vai sucumbir. Não é agora que você vai parar. Não é agora que você vai quebrar. Você já passou por coisa pior. Entenda uma coisa: existem temporadas de ovelhas, existem temporadas de guerras, e existem temporadas de reinado. Não queira assumir o reinado quando é tempo de estar no campo. Não queira assumir o reinado quando é tempo de guerrear batalhas. Nós precisamos entender que existem momentos da nossa vida, há temporadas na nossa vida, que é mais importante aprender a lidar com fracassos do que aprender a lidar com sucesso. Porque é nesses lugares que a gente vai conseguir vencer aquilo que se apresentar para a nossa própria vida. Quem está aqui comigo nessa noite? Nós precisamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós, e Deus está nos dando um treinamento. Olha para alguém perto de você e diga para essa pessoa: você está ficando forte, você está sendo treinado. Meu querido, não subestime as habilidades que Deus está te dando. Eu vou falar algo aqui: não subestime as habilidades que Deus está te dando, porque existem habilidades no processo que Deus está te dando, que são as que vão abrir porta para onde você precisa chegar. Pastora, seja mais clara: o que colocou Davi num palácio por primeira vez não foi ele ser rei, é ser bom músico. Davi tocava muito bem e Saul mandou chamar um bom músico. Aparece uma habilidade aleatória, mas foi essa habilidade que abriu porta para que ele se familiarizasse com o lugar que ele tomaria posse. Existem habilidades que Deus está forjando em você. Eu sei que é muito provável que você não queria estar passando pela luta que você está passando hoje. É muito provável que você não queria estar passando pelas situações que talvez você está passando hoje. Mas eu preciso te dizer algo: o treinamento para o novo já começou. Já está saindo a luz. Já, não, já está chegando. Está chegando. O texto de Isaías vai dizer assim: porventura não percebeis? Já está saindo a luz, porventura não percebeis? Em outras palavras, será que vocês não percebem? A pergunta que Deus está fazendo para nós é: para onde vocês estão olhando? Que vocês não estão enxergando aquilo que eu estou fazendo. Eu já comecei a fazer. Eu já estou fazendo. Você mais específica, você não começou a perceber o que começou a acontecer na sua casa? Você não está percebendo por que está tendo tanto embate, tanta situação dentro da sua casa? Então eu vou te dizer: porque o inimigo está furioso, porque ela está prestes a ser alcançada. A sua família está prestes a ser alcançada. É por isso que tem tanto confronto. Se Deus está dizendo: não o percebeis,
O que ele está falando para nós é: fique com os sentidos aguçados. Perceba aquilo que eu estou fazendo. Olhe para a oportunidade, mesmo quando ela não tem aparência de oportunidade. Não, eu vou falar para pessoas aqui. Olhe para oportunidades, mesmo quando elas não têm aparência de oportunidade. Você não percebe? É por isso que tem gente que não entende que muitas vezes é entregando uma marmita que vai ser garantido a sua fama de vencedor de gigantes. Davi não foi chamado para enfrentar Golias. Davi foi chamado para entregar uma marmita. Como assim, pastora? Enxergue oportunidades naquilo que não tem aparência de oportunidade. Pode ser algo pequeno, pode ser algo insignificante, pode não ter aparência bonita, pode não parecer promissor, pode parecer que não dá muito lucro, mas são em pequenas oportunidades que você vai ter grandes conquistas. São em pequenas oportunidades que você vai viver grandes conquistas. Davi, ele está com seus sentidos aguçados. Por que, pastora? Porque ele não está tendo o mesmo comportamento de quem está ali no campo de guerra. Ele chega naquele lugar e seus conhecidos e seus irmãos estão com medo. Davi sabe que ele pode vencer. Sabe por que eu afirmo para você que Davi sabe que ele pode vencer? Porque ele não faria a pergunta que ele faz se ele não soubesse que ele pode vencer. Ele está olhando o cenário. Golias olha e fala assim: que venha contra mim um homem. Davi sabe que pode vencer, só que não está disposto a entrar se não valer a pena. Então ele vira e fala: qual que é a recompensa? Você não entendeu, eu vou traduzir. Deixa eu ver se vale a pena eu entrar nessa luta. Eu vou ser mais específica. Quando você está com seus sentidos aguçados em Deus, você não entra em guerras que Deus não tem para você. Você não entra em batalhas que Deus não tem para você. Ah, mas eu consigo vencer, tudo bem. Mas você não entra em egos, em batalhas para alimentar o seu ego de conquista, só por entrar. Você entra porque você sabe que vai valer a pena. Você sabe que você pode vencer. Afinal de contas, você não está indo na sua própria força. Afinal de contas, você sabe que não é você quem vai lutar. Mas Davi pergunta: qual que é a recompensa? Sabe o que ele está tentando entender? Deixa eu ver se há uma luta para ser lutada, porque nem toda luta é para você lutar. Tem gente lutando por coisas que são lutas deles, não sua. Você mais específica, não pegue lutas de outros para tornar lutas pessoais suas, quando você não tem o mesmo propósito do outro. Davi está olhando, ele está com seu sentido aguçado. Eu preciso que você entenda algo aqui nessa noite. Meu Deus. O novo se manifestará no natural quando você tiver os seus olhos no sobrenatural. E a última verdade que eu quero te falar nessa noite. Já comecei a fazê-lo. Eis que eu abro um caminho no deserto.
Não, eu vou falar baixinho. Eis que eu abro um caminho no deserto. Deus não está falando eu abro um caminho no campo. Deus não está falando eu vou abrir um caminho naquilo que é provável. Deus está dizendo eu abro um caminho no deserto e eu abro rios no ermo. Eu vou abrir rios naquilo que está seco. Aquilo que aparentemente não tem vida, eu vou provar para você que pode se tornar fonte de vida. Querido, entenda, a última verdade que eu quero te falar nessa noite é: abrace a improbabilidade e a singularidade do novo. Por que a singularidade do novo? Porque aquilo que Deus vai fazer com você não dá para comparar com aquilo que está acontecendo em sua volta. É singular, é improvável, não vai ser de qualquer forma, não vai ser daquilo que você já viu e você já experimentou. É novo, está seco, está árido, não tem água, não tem refrigério, não estou aguentando mais, não sei se vou dar conta, não sei se vou chegar, não sei se vai dar tempo, não sei se eu tenho estrutura. Sabe o que é isso? Deserto. Só quem já esteve no deserto sabe o que eu estou falando. Sabe o que é deserto? Deserto é um lugar onde muitas vezes você não tem expectativas. Deserto é um lugar onde você já cansou de andar. Deserto é um lugar onde muitas vezes você se desgasta. Mas Deus está te dizendo, é nesse lugar que eu te encontro. E eu abro um caminho no deserto. Eu abro rios. Você vai ver fonte aonde parece que não tem. Você vai conseguir beber quando você está cheio de sede. Vou abrir um caminho no deserto. Deus está prometendo, eu vou fazer. Vou falar, eu vou fazer no lugar mais improvável. Se você falar assim, é provável que, não é aí. Pode ser que, também não é. Geralmente ele, não é. Mas talvez, também não é. Quando você olhar e falar assim, aqui, no lugar improvável, Ele está dizendo, eu vou abrir caminho. Você já percebeu que Deus ama fazer essas coisas? Deus ama pegar gente improvável, Deus ama pegar cenários improváveis, Deus ama pegar estações improváveis. Sabe por quê? Porque enquanto você está vendo deserto, Ele está vendo um caminho. Enquanto você está vendo improbabilidade, Ele está produzindo novo. E Ele está dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu abro caminho no deserto. Irmão, é tão poderoso que Davi, ele pergunta assim, qual é a recompensa? Ele é convencido da recompensa, porque dentre elas era a filha do rei. Falou assim, então quero. E ele vai enfrentar Golias. Só que qual é o nosso problema? A gente acha que o maior gigante que Davi está tendo que enfrentar é Golias. E não é. Porque é fácil você enfrentar um adversário que é explícito. Difícil é enfrentar aquele inimigo que não dá para perceber. Como assim, pastora? Vou te explicar. E eu já estou indo para o final. Já falei umas 3 vezes, né? Não foi como com o pastor, tá? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu ir para esse lado aqui. Davi, ele está corajoso. Ele fala, eu vou enfrentar.
Porque ele olha e fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Primeira coisa que Davi está manifestando: autoridade por um motivo. Ele não estava no campo para se contaminar com o desânimo daquele exército. O exército de Israel estava tomado de pavor. Por que Davi não estava tomado de pavor? Porque ele não estava ali para ouvir a murmuração, para ouvir a reclamação, para ouvir o desânimo. Pastora, seja mais claro: para você viver o novo de Deus, você vai ter que se afastar de pessoas que minam aquilo que Deus quer fazer no seu coração. Se tem gente que só questiona, se tem gente que só duvida, se tem gente que só reclama, não é um ambiente específico para que você possa experimentar o novo de Deus. Davi não estava lá para ouvir. Só que o que Davi faz? Ele olha e fala assim: quem é esse filisteu incircunciso para vir contra o exército de Deus vivo? Eu vou. Aí ele chega para Saul e fala: você está precisando de um homem? Eu vou. O problema não é Golias. O problema é Saul, que não tem opção e acabou de se deparar com um corajoso e fala para ele assim: você não vai. Ele é homem de guerra e você é moço. Vou traduzir: você está doido? Você não tem perfil de guerra, Davi. Eu vou ser um pouquinho mais específica, porque tem gente que precisa que eu seja específica. É sério que você acha que Deus vai fazer com você sendo do jeito que você é? Você não tem perfil para que Deus te coloque nesse lugar. Você não tem bagagem, você não tem trajetória. Então deixa eu te explicar: o maior gigante de Davi não é Golias. O maior gigante que Davi tem que enfrentar não é um inimigo escrachado, é aquele que deveria acreditar nele e é o primeiro a descredibilizá-lo. Existem momentos na nossa vida que o maior gigante que nós teremos que enfrentar são aqueles de perto que deveriam acreditar em nós e são os primeiros que descredibilizam aquilo que Deus está falando ao nosso respeito. Só que a arma com Golias nunca será a mesma arma que com Saul. Com Golias eu vou para cima. Com Saul eu prefiro falar daquilo que Deus já fez. Por quê? Porque com Saul não vou ser eu que vou responder, é Deus quem vai falar por mim. É por isso que Saul olha e fala: você não tem perfil. E Davi não gasta tempo em dizer: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele olha para o céu e diz: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrará desse filisteu incircunciso. Sabe o que Davi está dizendo? Não importa o que você sabe sobre mim, importa o que eu sei sobre o meu Deus. E o meu Deus já me deu livramento, o meu Deus já me deu a vitória. Então eu vou viver aquilo que Ele preparou para mim. Você pode ficar em pé nessa noite. Davi se convence. Não perde foco, olha aqui. Davi se convence. Saul se convence e fala: tá bom, Davi, então Deus vai ser contigo. Mas espera um pouquinho, Davi. Meu Deus, eu preciso falar isso. Saul fala: traz minha armadura, que Davi não tem armadura. Traz a minha armadura. E trazem a armadura de Saul. Quando colocam a armadura de Saul sobre Davi, Davi vai tentar andar e não consegue. Não, porque lembre-se, não é Davi, é Davizinho. A armadura não lhe cabe. Ele não consegue lutar. Por quê? Porque não tem como enfrentar adversários pessoais.
com estratégias de outros. Não tem como pegar a identidade do outro e a partir da identidade do outro eu querer viver aquilo que Deus tem para mim. Entenda uma coisa, Deus não é produtor em série, Deus é oleiro. A individualidade que Deus tem para você é de oleiro. Não dá para usar armadura, tira essa armadura de mim. Por quê? Porque eu não consigo usar espada, eu não consigo usar armadura, eu não consigo usar escudo. E o que você vai usar, Davi? Aquilo que pastores usam: funda e pedras. Você está familiarizado com o quê? Com aquilo que eu aprendi no campo. Pastora, como é que eu vou enfrentar os gigantes que eu estou vivendo hoje? Com as armas que Deus te deu lá quando ninguém te via. Mas todo mundo está usando espada. Mas você não tem experiência com espada. Você não tem experiência com armadura. Você tem experiência com pedras. Você tem experiência com funda. Gente, o que eu vou falar agora, eu preciso que você entenda o que eu vou falar. Meus amigos mestres estão ali. Eu estava hoje em casa orando e pensando em tudo que eu ia falar. Enquanto eu estava pensando que eu ia falar, eu estava assim e falei assim: Deus, por que Davi usou pedra? Por que Davi usou pedras para enfrentar o gigante? E o Espírito Santo falou comigo assim: você se esqueceu que Jesus é a pedra angular? Todas as vezes que você usar uma arma que te lembre quem Jesus é, você saberá quem tem a vitória nas suas batalhas. Todas as vezes que você usar uma porção daquilo que te lembra quem Jesus é, você saberá quem tem a vitória. Jesus é a pedra angular. Então, um pouquinho de pedra é pouca coisa. É uma porção. Mas é uma porção daquele que tem todo o poder. A mesma coisa acontece com aquela mulher cananeia. Ela chega desesperada e ela fala: tudo bem, os cachorrinhos podem não comer do pão, mas eles comem das migalhas. Sabe o que ela está dizendo? O pão do céu, eu sei quem é, mas uma migalha, uma porção daquele que é o pão, é que me garante quem que vai vencer. O novo de Deus não será padronizado. O novo de Deus é exclusivo, inédito, desconhecido, original, preparado individualmente para você. Feche seus olhos aí onde você está. E Deus está te dizendo nessa noite: está chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Ah, já comecei a fazê-lo. Está chegando. Solta o passado. Solta aquilo que você já viveu. Foi bom, foi, mas não te cabe mais. Solta. Ah, pastora, está difícil o processo. Você já venceu antes, você vai suportar, porque é o processo que estará te conduzindo para um lugar aí, onde aquilo que Deus tem para você vai se manifestar. Onde aquilo que Deus tem para você vai se manifestar. Ah, já comecei a fazê-lo. Não percebeis? Não percebeis? Eu quero te convidar nessa noite a que você possa elevar a sua visão espiritual. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para a conta bancária. Para de olhar
pessoas. Eleva a sua visão nessa noite e começa a enxergar aquilo que com os olhos naturais você não consegue ver. Comece a enxergar aquilo que com os olhos naturais não dá para enxergar. Ah, você não percebe? Eu estou fazendo, diz o Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Eu oro para que nessa noite você comece agora a ter uma percepção espiritual daquilo que Deus está fazendo. Você comece a enxergar aquilo que você não estava vendo. Deus vai trazer ao seu coração coisas que você não estava conseguindo ver. Deus vai te lembrar de promessas que Ele já te deu, para que você entenda o porquê hoje está sendo da forma que é. Eu preciso te dizer algo nessa noite, e o Espírito me manda te dizer. Golias não vai te parar. Saul não vai te parar. Vou falar de novo, Golias não vai te parar. Saul não vai te parar. Ah, Golias não vai te parar. Saul não vai te parar. Rabadaraba